Nosso grupo realiza nesse dia várias atividades. Uma delas é essa palestra, não é a primeira. Paralela a essa palestra, nós temos a evangelização infantil, que ocorre aqui, acontece aqui na outra sala. Após a palestra, nós aplicamos o passe magnético, né, para aqueles que quiserem participar, é claro. E após o passe, então nós iniciamos um processo ou uma etapa que é da nossa reunião mediúnica, que é reservada aos médiuns da casa. Durante essa reunião mediúnica, uma das coisas que a gente faz é orar e mentalizar os nomes que foram colocados no nosso livro de preces e orações, né, que a gente circula aqui entre os visitantes da noite, né. Nós também oramos em nome de outras pessoas que por acaso tenham sido colocadas lá pelos que vieram em nome dos que não puderam vir. Então, se vocês que estão nos ouvindo no YouTube quiserem participar dessa maneira, serão muito bem-vindos. Aliás, falando do YouTube, o nosso grupo sim participa de todas as mídias sociais, né? E a gente encoraja vocês a participarem também, né, com as suas contribuições, seja no Instagram, no Twitter, ou no próprio YouTube, onde a gente guarda onde a gente salva os nossos vídeos, né? A gente tem um grupo de caridade, né? Temos, além dessas mídias que eu falei, a gente tem alguns grupos no WhatsApp, né? E um desses é o grupo de caridade, onde a gente posta algumas oportunidades, tanto em grupo como individual. Recentemente, eu coordeno essa parte, recentemente eu postei uma que eu faço questão de mencionar agora, que é uma arrecadação de alimentos não perecíveis que eu gostaria de colaborar com vocês, ou de ter a sua colaboração, né, já que a gente, esse processo, ou essa arrecadação é em prol de algumas famílias pobres de Bônia, né, e a gente faz isso através do grupo de uma empresa não governamental, sem fins lucrativos, que chama-se Lighthouse, né, com a qual a gente já fez outras atividades de voluntariado também. E eu encorajo a todos vocês a verificarem outras organizações que vocês queiram participar, né? A gente tem uma relação de 12, né, que está lá no grupo, né, e também na página do Facebook. Se vocês tiverem interesse de alguma coisa e precisarem de alguma ajuda, né, a gente vai fazer isso com o máximo prazer. Hoje a gente vai fazer uma pequena palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu esqueci alguma coisa? Não? Da biblioteca. Não, vou chegar lá. Falou da biblioteca? Nós temos também a outra atividade, é a biblioteca de obras espíritas, né? Tem em torno de 200 livros, né? Foram muito bem organizados pela nossa amiga. E no futuro muito próximo a gente vai ter um documento, né, que vai estar disponível, onde vocês podem verificar o acervo e fazer a reserva, né? O grupo de estudo também. Grupo de estudo segunda-feira. Ok, isso aí. Na segunda-feira a gente tem um grupo de estudo online, através do Zoom, né, que atualmente a gente está fazendo o estudo do livro dos médiuns, né? E, eventualmente, quando esse acabar, a gente vai seguir em frente com outras oportunidades que vão ser publicadas, né? Para dar início aqui ao nosso trabalho, a gente vai fazer uma pequena oração. Vou pedir a todos que se preparem, né, e que, fechando os olhos, eleve seus pensamentos ao plano espiritual, agradecendo nesse momento a espiritualidade amiga que veio aqui antes de nós, preparando esse ambiente com todo carinho e amor, harmonizando as energias que estão aqui
que aqui residem nesse ambiente e nos ajudando durante a nossa palestra, através das intuições, não só para o palestrante, mas como também para os participantes. Agradecemos ao Mestre Maior, nosso Mestre Maior, Jesus, pois que é por Ele que aqui estamos a cada dia, nessa existência e tantas outras que já tivemos e tantas mais que ainda, com certeza, viveremos, pois que esse é o nosso destino, de sermos cada vez melhores, de ajudarmos cada vez mais, de pensarmos cada vez mais no próximo e cada vez menos em nós mesmos. Esse é o caminho para o reino de Deus, que é o nosso Criador, o reino de amor e de paz que todos nós merecemos, pois que assim fomos criados com essa finalidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje eu vou falar da 5 minutos, ok. Hoje eu vou falar sobre uma pequena palestra, mas como sempre eu gosto de participação, e a gente vai falar hoje sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Esse capítulo 3, e esse tema começa com a citação da Bíblia, do Evangelho de São João, onde foi dito que credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já lhe teria dito, pois me vou lhe preparar o lugar. Depois que eu me tenha ido e que houver preparado o lugar, voltarei e lhe levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, assim também estareis. Então, Jesus basicamente falou exatamente desse reino de Deus, da morada dele, né, e como ela é diferente do que a gente experimenta aqui na Terra. E a gente vai entender, né, a partir de agora, por que nesse texto ele fala muito de mundos, ele não fala de planetas. Né? Ele fala muito de que esses mundos são diferentes, né? Mas eles são adequados ao desenvolvimento dos espíritos que lá habitam, né? Ou que eventualmente para lá se transferem por questões de afinidade. Né? Ele diz assim: a casa do meu Pai é o universo. Então, é claro que o Pai criou tudo. Então, existem ali muitos ambientes, muitos mundos, muitos planetas, muitas circunstâncias, né, de diversos níveis de diversos níveis de desenvolvimento, de diversos aspectos materiais e espirituais. Né? As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Né? Alguns espíritos, a gente sabe, pela conceituação da doutrina espírita, que existem 9 níveis de desenvolvimento espiritual, né? Ou 9 tipos de espírito diferentes, né? Desde os mais primitivos até os mais adiantados. Então, a gente sabe também que, de acordo com o nível de adiantamento, quanto mais adiantado o espírito menos ele está ligado à matéria. Então, é fácil para a gente entender que os espíritos mais adiantados não necessitam de um mundo como esse que a gente vê aqui, que tem essas paredes, que tudo é muito material. Né? Não só
o ambiente onde a gente vive, mas também os sentimentos que a gente tem, né? As sensações que a gente experimenta nesse mundo. Né? Conforme se ache mais ou menos necessitado dos laços materiais, esses espíritos vão exatamente, por afinidade, escolher um determinado mundo, né? Um determinado planeta, uma determinada orbe, onde eles se sintam mais à vontade para executar ou perfazer a sua, por assim dizer, tarefa reencarnatória, né? O seu projeto reencarnatório. Né? Existem várias categorias de mundos habitados. Né? Primeiramente, os níveis mais baixos, os mundos inferiores, onde a existência é toda material. Né? A gente pode fazer referência a outras obras espíritas que dizem que apesar de todos os seres, né, que Deus criou, são assim, aqueles que são similares a nós, né, são todos seres, fazem todos parte da humanidade, né, mas eles não têm necessariamente o mesmo nível de desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Né? Então, de acordo com esse nível de desenvolvimento, eles vão preferir fazer essa reencarnação, né? Viver, né? Que é viver no sentido de perfazer uma existência em um determinado orbe, num determinado planeta, comparado, quando a gente compara com outros que já têm um nível mais elevado, né? Que também preferem um outro nível de desenvolvimento, um planeta ou um mundo que seja mais adequado, né, para que ele exatamente performe, faça aquela reencarnação. Então, da mesma forma que que ele conceitua aqui os mundos inferiores, existem os mundos intermediários e os mundos mais adiantados. Né? Onde esses mundos mais adiantados, a necessidade dos sentimentos, as necessidades que os seres humanos têm, os tipos de interação que eles têm com os outros seres humanos é bem diferente do que a gente tem aqui. Né? Ele vai falar aqui depois, né, que como a maioria de vocês já sabem, que a Terra, esse mundo onde nós existimos agora, é um mundo de provas e expiações. Né? É um mundo, de certa forma, intermediário. E o nosso amigo que escreveu o livro, né, o espírito que escreveu, o Espírito de Verdade, que ajudou a escrever o livro dos médiuns, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele conceituou basicamente os mundos em 5 tipos. Né? Os mundos primitivos, como eu já falei um pouco, né, que são destinados às encarnações da alma humana, menos desenvolvidos. Né? Os mundos de provas e expiações, que é esse onde a gente vive, né? Onde o mal ainda domina, né? Os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar recebem novas forças, né? E já não tem que se desgastar tanto para viver e conviver naquela orbe, né? Onde as tarefas, por assim dizer, são mais amenas, né? Mas que ainda existe uma ligação muito forte, né, com a matéria. Né? No mundo de provas e expiações ainda não está desprovido da necessidade da matéria. E por consequência, os espíritos que lá encarnam, decidem encarnar, eles ainda têm necessidade do corpo físico. Né?
Aí depois tem o quê? Os mundos felizes, né? Onde o bem sobrepuja o mal. Não quer dizer que não existe o mal lá, mas o bem sobrepuja o mal, né? E por fim, o último nível seria os mundos celestes ou divinos, onde onde habitam espíritos depurados, que já não necessitam de um corpo físico, mas eles ainda assim são humanos, né? Ainda têm sentimentos, né? Só que esses sentimentos são sentimentos mais nobres, são sentimentos engrandecedores, não só para o espírito individualmente, mas principalmente para a coletividade, né? E espíritos que habitam nesses mundos, eles também não deixam de ter conexão com os mundos inferiores, menos desenvolvidos, não inferiores, mas menos desenvolvidos, até porque eles, por serem tão desenvolvidos, eles ainda querem ajudar aqueles que são menos desenvolvidos e aí fazem, né, rotineiramente contato, né, ou até existências temporárias com esses outros mundos menos inferiores, ou menos superiores. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que quando a gente faz uma reunião mediúnica, né, e vem nos ajudar um espírito de luz, né, ele vem de lá daquele mundo, né, faz um esforço, de certa forma, bastante grande, né, para vir aqui nos ajudar. Pode ficar aqui em torno da nossa OB, né, porque ele assumiu aquela responsabilidade de quer ajudar, como ele também pode retornar ao seu mundo divino, né? Então, aqui eu quero fazer uma pequena pausa para perguntar, né? Já que eu fiz uma explanação assim, de tantos mundos diferentes que existem, inclusive o nosso, onde a gente vive, que é um mundo de provas e expiações, eu queria perguntar para vocês não precisam responder agora, mas podem pensar nisso até a gente chegar mais adiante, quando a gente vai ter tempo para isso. E a pergunta é o seguinte: o que vocês acham? É o mundo que define os seus habitantes ou são os habitantes que definem o mundo onde eles vivem? É o mundo que define os habitantes ou são os habitantes que definem o mundo onde eles vivem? Vocês podem pensar nessa pergunta. Não é para responder. Guardem os seus comentários, mais um pouco, por favor. Os espíritos que encarnam em um mundo não ficam ali presos indefinidamente, nem nele cumprem todas as fases de sua evolução. Quando em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, que esse mundo é capaz de proporcionar. Eu me perdi aqui, me desculpe. Ok. Passam para outro mundo mais adiantado quando cumprem com o seu plano reencarnatório, né? E seguem na sua trajetória de evolução, né? Como todos já fizeram e todos ainda haverão de fazer, todos mais ainda haverão de fazer. Aí agora vem a questão: por que a Terra, que a gente já sabe que é um mundo de provas e expiações, tem tanta miséria, tanta coisa, né, que a gente acha ruim, né? Muitos se admiram com essa maldade que existe, né, na qual a gente está inserido, né? E das paixões grosseiras que a gente vivencia, né? Que a gente tem que fazer, nós como espíritas aqui nesse grupo aqui, e outros tantos milhões que existem nesse planeta, e outros tantos milhões ainda que não são necessariamente espíritas, mas já estão imbuídos
no desejo de ajudar o próximo, né? Por que será que a gente tem que passar por isso tudo? Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração dela. E quando eu falei um pouco antes, a humanidade não é só esse grupo que vive nesse planeta. Deus criou a nossa espécie, a espécie humana, com características que são bastante similares, mas com níveis de desenvolvimento diferentes, né? Quando ele criou os espíritos que habitam nessa espécie, que é a espécie humana, vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar, que ele criou todos os espíritos puros e inocentes, né? E ignorantes também. Então a gente tem que passar por essas diversas fases de desenvolvimento, né? E à medida que a gente vai passando por essas fases, a gente vai adquirindo conhecimento e vivenciando as experiências que são necessárias para que a gente cresça espiritualmente, o nosso espírito se desenvolva. 5 minutos antes de fazer aquela pergunta novamente, para falar um pouco da instrução dos espíritos, que tem algumas coisas aqui que são espetaculares, que eu fiquei assim, extremamente maravilhado. Então, essa instrução dos espíritos desse capítulo foi feita pelo nosso ilustre Santo Agostinho, né? E eu vou fazer um resumo para não utilizar muito tempo. Ele falou exatamente, ou mais ou menos, a mesma coisa que já foi descrito, né? Que a pluralidade dos mundos, né? Por que eles existem nessa pluralidade? Por que existem tantos mundos diferentes, né? E daí ele falou também nesses tipos diferentes de mundos e por fim ele se deteu aí no nosso mundo, que é o mundo de provas e expiações. Então, dentro deixa eu ver aqui como é que ele colocou, da conceituação dos mundos inferiores e mundos superiores, eu só vou citar um parágrafo, né, onde ele diz: os mundos felizes, aí já falando basicamente dos mundos felizes, porque os mundos inferiores a gente já sabe, né, o nosso mundo não é um mundo tão desenvolvido assim, então vamos observar o que está diante de nós. Os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Ou seja, depende de nós, né? Individualmente e em forma de grupo. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Ou seja, a gente vai chegar lá. Só depende de nós fazer o que precisa ser feito para a gente se desenvolver. Apenas lhes cumpre a eles, ou seja, a nós, né, conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Né? Quando ele fala lodaçal da humanidade, não é necessariamente nos mundos inferiores. Né? O nosso próprio mundo de provas e expiações é, como foi relatado antes, um mundo de desafios, por assim dizer, onde as coisas, esses desafios existem exatamente para que a gente supere eles, né, através do desenvolvimento da nossa moralidade, principalmente. Né? A tecnologia está aí para todo mundo, né? Ela existe, existe não só nesse planeta, como existe em outros planetas também. Né? A ciência, ela é bastante desenvolvida aqui, mas com certeza em outros mundos ela também é mais desenvolvida. Né? Nesses mundos de prova e expiação, por exemplo, ou melhor,
no mundo de regeneração, com certeza a ciência é mais desenvolvida do que aqui. Mas o que nos falta, o que falta a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, é o desenvolvimento da moralidade, que é o que a gente faz aqui, agora, nessa existência. Outro elemento que eu queria, outra frasezinha que eu queria colocar, já está quase acabando o meu tempo, sobre quando ele mencionou a respeito dos mundos regeneradores. Nesses mundos, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito a vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados, ou seja, os espíritos de luz. Ainda tem que suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. E eu coloquei isso aqui porque, nesse momento, eu cheguei à conclusão de que essas angústias, né, esse sofrimento que a gente percebe, que a gente sente, né, durante os nossos dias, as nossas existências, ele não é nada mais do que a falta de conhecimento que a gente tem de por que a gente está passando por aqui, né? Ou a falta de conhecimento que a gente não tem de nós mesmos. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica que a gente tem que melhorar e aí, consequentemente, aquelas angústias, como ele colocou aqui, elas deixam de existir. Né? E essa que é a beleza do desenvolvimento. A partir do momento que a gente identifica que, como pelos exemplos que a gente tem de grandes de espíritos evoluídos que viveram entre nós e que ainda vivem também, né? A gente vê que eles praticamente não percebem, eles não têm a mesma visão das provas e expiações, né, como a gente tem, porque eles sabem que aquilo ali tem uma razão. Né? Eles têm consciência daquilo ali. Será que a gente tem consciência disso? Né? E para finalizar, antes de eu voltar àquela pergunta, ele comenta aqui, né, Santo Agostinho comenta, nestes mundos, que são os mundos regeneradores, né, o homem ainda é falível e o mal não completamente erradicado, ou seja, ainda existe mal, mas o bem sobrepuja, como ele falou lá no começo. Né? Não avançar é recuar, ou seja, a gente tem que, para chegar naquele mundo de regeneração, a gente já tem que ter aprendido a perseverar, a gente já tem que ter aprendido que aquilo que a gente está, aquele obstáculo é uma oportunidade de crescimento e não um momento de sofrimento. Né? Ele também fala aqui que se a gente não continuar, não avançar e recuar, a gente pode também acabar tendo que voltar para os mundos de provas e expiações. Né? Não porque, não por forma de punição, mas simplesmente porque nós como espíritos individualmente vamos identificar, eu acho que eu tenho que ir lá e assistir aquela aula de novo, né, porque ou eu perdi aquela aula e agora eu tenho que voltar para lá para viver isso novamente, de maneira a me aperfeiçoar. Né? Então, pessoal, agora eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz no começo e aí vocês podem dizer o que é que vocês acham disso. E a pergunta assim que eu consegui achar ela aqui. É o mundo que define seus habitantes ou são os habitantes que definem o mundo onde vivem? Quem quer começar? Eu acho que são os habitantes que definem o mundo.
Por quê? Isso a gente tem por várias experiências mostrando o quanto a gente contribui para o planeta, né? Falando de planeta, então você vai acabar, você influencia naquele ambiente conforme o jeito que você vive, né? E essa situação que nós vivemos tem a ver com as pessoas que vivem nesse momento, no grau de evolução, são as diferentes moradas. Eu acho que tem a matéria específica dentro do Espiritismo que mostra que a Terra vai passar por um processo de evolução, né? Que isso a gente não sabe exatamente quanto tempo, que o tempo é diferente, né, pra gente, e que os espíritos que tiverem se desenvolvidos continuarão na Terra, habitando a Terra, os que não serão erradicados em um outro planeta, de uma outra forma, num outro mundo. Eu estou usando um exemplo assim mais material, mas eu acredito nesse ponto, que somos nós sim que... e a gente não está falando de uma única encarnação, a gente está falando de muitas vidas, né? Até você poder evoluir, poder contribuir daquela forma, de uma forma diferente para aquele mundo, para aquele planeta. Então, acho... Como é que você, assim, falando de você mesmo, como é que você definiu esse mundo? Esse mundo onde você existe agora? O mundo que existe agora é esse que você falou, né? Não quero saber o que eu falei, quero saber o que é você, como você definiu, como você acha que você definiu esse mundo, como é que vive agora? O mundo que nós vivemos hoje, como nós contribuímos, ainda é um mundo de prova e expiação. E entre nós tem pessoas que estão contribuindo para essa evolução, tem pessoas que ainda não, que precisam de mais ajuda para isso. Então, aí é uma coisa muito pessoal, né? Que eu não vou dividir o meu aqui. Tá bom, tudo bem. Então vou me comprometer aqui. Rodrigo se coçou todo ali para fazer o comentário dele. Manda bala. Fazer uma pergunta. Não, tem que responder primeiro. Não, é uma pergunta que eu não para mim não tem dúvida. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma outra parte que você falou. Certo. Você falou que nesses mundos de regeneração, ou até nos mundos além da regeneração, o espírito ainda ele era materializado, né? Ele está preso à matéria. E ele ainda tinha sentimento. Você quis dizer que o espírito puro não tem sentimento? Não. Porque ele ainda simplesmente não é preso preso à matéria. É uma fase só. Simplesmente não é preso à matéria. Ele não sente mais. Mas tem sentimento ou não? Tem. Pegadinha isso aí. Não, é uma pergunta. Vamos pensar qual é a conceituação básica de espírito. Princípio inteligente do universo, né? Então, se é um princípio inteligente, tem que ter sentimento. Não pode existir sem ter sentimento. O que Ele ainda lá, então, na verdade, ainda tem e vai continuar tendo, só que mais purificado. A sua referência foi ao apego, né? Acho que foi isso, pelo menos foi o que eu entendi, que você quis dizer. Né? O que eu também, né, tentando colocar a palavra na sua boca, me diz se eu estou errado, mas talvez ele se desapega das paixões, né? Porque a gente aqui na Terra ainda a gente tem sentimento, mas a gente se apega muito às paixões, a gente se enraivece, a gente, né, e faz... ele fala aqui das paixões, bem claramente. Eu acho que talvez você vai sublimando esse sentimento para ele ficar mais puro, né, no meu entendimento. Com certeza. Mas então, voltando à pergunta. Para mim, com certeza, é o habitante que define o mundo. Porque se a gente cocria, né, nós vivemos num mundo que, de acordo com os ensinamentos antigos, é um mundo mental, a gente que cria a nossa realidade. Então, é uma criação coletiva de espíritos afins. Para mim é o contrário. Pelo que você colocou, né, e o Ricardo me deitou, o mundo vai se desenvolvendo, vai tendo uma evolução, né, e os habitantes vão acompanhando isso aí. Então aqueles que se destacaram saem, e aqueles que estão atrasados também são alijados. Então é esse mundo, né, que atrai os semelhantes para viver lá dentro. Não, mas não as pessoas. Atração é uma coisa, você contribui para o desenvolvimento, foi isso que eu quis dizer. Então, ainda assim, você ou somos nós
que contribuímos para a evolução daquele mundo. E a gente está falando, eu me cerquei o mundo como planeta, para usar como exemplo, mas ele se referiu a não só planeta, ele está falando a outros mundos. Sim, Né? por isso eu estou colocando assim, a massa que seria o planeta, todos os habitantes espirituais, minerais, vegetais, então, aquilo tudo forma um todo. Né? Então, Forma o mundo. forma o mundo. E o próprio mundo tem uma fase de movimento. Tem, sim. Você quer ver um exemplo? Desculpa, tem. Mas, gente, Deixa ela falar. Deixa ela falar. Eu não sei se é muito complexo o que eu pensei, mas na minha opinião é muito o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Porque se você pensar que Deus criou o universo e depois ele colocou os espíritos para viver, a Terra ela foi criada como o terceiro planeta do sistema solar, que tem água, os seres humanos precisam beber água, enfim, só um exemplo. Mas aí, tipo assim, o ambiente vai ditar os espíritos que vão estar lá. No caso, a gente precisa de coisas materiais. Só que, se você pensar do jeito que o Rodrigo falou, eu também concordo. Eu vejo os dois lados, entendeu? Então, pensando o que vem primeiro, assim. Eu já imagino o seguinte, um rádio. Tá legal. Se fosse um rádio, nós não temos as sintonias das rádios, cada rádio é um planeta. De acordo com a vibração e a onda, você se adapta a um planeta, a uma rádio. Então eu concordo com ele que o planeta e as pessoas se adequam, se vibram de acordo com aquele planeta. Evoluiu, vai para o próximo. Desevoluir é errado, mas assim, se adapta vibracionalmente com o anterior, ela volta um pouquinho, não é errado, mas ela vai se adequando, né? O espírito vai se adequando conforme a vibração da rádio do planeta. tá 3-2, hein? Ó, a Deise queria falar. Vai, Deise, vai, manda bala. Não, eu acredito que não vai ter uma resposta só, mas a princípio o planeta, a vibração do planeta, que vai definir os espíritos que estão lá. Porém, assim, se a gente for ver a Terra também como um ser vivo, uma criação também, ela também evolui, ela não vai ficar paralisada. Como a Terra está passando para um outro... uma outra... Está evoluindo, vamos dizer assim, que é a regeneração. Mas nela deve permanecer, provavelmente só vai permanecer os espíritos que tiverem condições de estar ali. Então eu acho Mas quem que são os agentes transformadores? mesmo que ela esteja, ela está mudando. Mas mesmo assim é ela que vai definir quem vai estar lá. Se a gente só vai poder sair dali depois que, como você mencionou várias vezes, né? Quando a gente evoluir, a gente vai para um outro. Quando a gente evoluir, a gente vai para um outro. Então a gente vai mudando para um outro planeta que já está num outro nível. Então é o planeta que está definindo quem vai estar lá. Porém, os planetas também evoluem. Infelizmente eu vou ter que parar. Não, você já viu a pergunta? O debate tá bom agora. Tá bom, só mais uma pergunta. Mais um Ela vai comentário. fazer a pergunta. Eu não tenho estudado muito, né, sobre o espiritismo, mas essa questão assim, ambiental, né, a gente, olhando a grosso modo, parece que está caminhando para o fim, talvez não do planeta, mas da raça humana, né, que a gente, enfim, judiou demais e agora ele está a causa e efeito, né, está cobrando a conta. Os espíritos, eles trazem alguma mensagem direta a respeito disso? A Terra, por exemplo, o Arcturus estuda muito essa questão de ciência, ele fala, se o planeta durar 100 anos é muito, ou talvez a gente durar 100 anos no planeta é muito. Qual que é a visão espírita nisso? A visão espírita é essa que, mais ou menos, o que está colocado aqui, né? São provas e expiações, né? Eu acho que, da maneira que eu entendo, né, pode ser que essa humanidade, esse conjunto de espíritos que vive aqui nesse mundo, eles podem ter que se mudar para um outro mundo, né? Porque esse mundo, esse planeta, agora, duas coisas diferentes. Esse planeta ele pode chegar ao ponto de não ser mais capaz, como ele falou aqui, né? Que o planeta tem que ser capaz de comportar a existência daqueles espíritos lá. Então pode ser que,
do resultado que a humanidade está fazendo aqui nesse planeta, né, a gente tem que se transportar ou se mudar. E aí, nesse caso, não precisa ser necessariamente uma mudança física, entrar numa nave espacial e ir para um outro planeta, não. Né? A gente pode simplesmente desencarnar e reencarnar no outro planeta. Agora, nesse momento, o planeta não sendo mais capaz de comportar um nível de desenvolvimento espiritual, ainda assim vai ser capaz de comportar o desenvolvimento espiritual de outros espíritos que sejam inferiores a ele. Né? Porque se a gente pensasse em Deus na sua eterna justiça e bondade, ele não iria criar uma coisa que pudesse ser destruída pela sua criação e não pudesse ser reutilizada. A gente vê aí tantos exemplos de que quando o ser humano deixa de atuar em cima de uma determinada área, aquela área se transforma novamente e se torna habitável para as outras criações de Deus. Né? Então, Deu qual é a resposta para a sua pergunta inicial, da sua visão? Não, a minha visão é que, sim, vai chegar um ponto de que esse planeta, não o mundo, esse planeta vai se tornar inabitável, né? Dentro do que a gente entende hoje como habitabilidade. Pode ser que hajam outras transformações, né? Assim, a ciência não sabe o suficiente para dizer o porquê que em Marte existia água há 1 bilhão de anos atrás. A gente não sabe, simplesmente não tem essa informação. Né? Eu queria comentar só uma coisa baseada no próprio livro dos Espíritos. Quando a gente fala espíritos que habitam o planeta, a gente está, ao meu ver, é uma visão bastante egocêntrica do ponto de vista de que espírito é um ser humano, ou é um ser vivo. E a gente esquece que os espíritos ensinam que o espírito foi criado simples e ignorante desde o átomo. Então, quando o planeta surgiu como uma bola de fogo, não existia vida nenhuma da maneira que a gente entende, já existia espírito em forma de átomo formando o planeta. Esses espíritos são os simples e ignorantes. O planeta foi esfriando, foi dando condições para que os espíritos evoluíssem. E começou a surgir a vida através de seres monocelulares, bactérias. Isso aí é espírito. Entendeu? Então, assim, hoje o planeta ele é uma gama que vai desde o átomo até o ser humano. Que são os agentes transformadores. E a ideia é que a gente vá desde o átomo até os anjos. Porque Deus não para de criar, conforme o próprio livro dos Espíritos fala. Então, assim, se fala assim, o planeta Terra vai deixar de ser habitado. Não, os Espíritos vai continuar sendo criado como átomo para sempre. Mesmo que o planeta seja destruído por um asteroide e se parte em duas, essa matéria que são os Espíritos vão se manifestar de outra forma, de uma outra maneira, talvez como um meteoro, não sei, mas vai continuar existindo Espírito. Agora, quando eu falo que é o Espírito que molda o mundo, eu não estou falando da parte física, eu estou falando da parte do espírito humano agora, né, que somos a ponta talvez do planeta Terra, pelo menos materializado. Esse espírito humano, ele vive uma realidade que ele que cria. Eu não estou falando da casa que ele construiu, eu estou falando o quê? Do que ele percebe, da sua percepção, da sua consciência. Então, assim, você que cria a sua realidade. Que ao mesmo tempo que você pode estar super feliz, ou vamos dizer assim, alegre, porque a gente não sabe o que é felicidade ainda, a gente está super alegre porque a gente tem uma vida boa, um trabalho bom, uma família legal, filhos legais, saudáveis, tudo. A gente pode ter pessoas que estão no fundo do poço da depressão, achando que o mundo é um inferno. Isso tudo no mesmo planeta. Então, esse é o mundo que eu falo, você que cria o seu mundo. Exato. Então, não tem nada a ver com a matéria, tem a ver com a sua realidade. Exatamente. Eu não quis estender, mas eu penso dessa maneira também. Mas o desdobramento dessa ideia vai ter que ficar para uma próxima palestra. Certo? Então, para encerrar a nossa palestra de hoje, eu queria mais uma vez pedir que nós
fechemos os nossos olhos e nos concentremos no plano espiritual, nessa energia que foi aqui tão graciosamente distribuída e compartilhada, essa energia do amor, da caridade, da paz, da harmonia, desses sentimentos que nos levam a desejar o melhor para o nosso próximo. Aqueles que aqui vieram, encarnados e desencarnados, que participaram dessa reunião, desse momento de crescimento individual em grupo. Todos nos unamos para agradecer ao nosso Mestre Jesus mais uma vez por essa oportunidade que nos foi dada, agradecer esse local tão abençoado, que tem tantas energias engrandecedoras que nos ajudam a cada vez que aqui vemos. Vamos pedir que esse ambiente permaneça energizado para aquelas pessoas que aqui vierem e, com a graça de Deus, possamos estar aqui novamente na próxima semana para continuar o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus.